Então pronto, estamos gravando aqui. Bom, gente, então, como eu falei para vocês, né? Então, concordância é um assunto de extrema importância, tá? Inclusive dessa última prova que vocês fizeram aí, acho que foi domingo agora, né? Muita gente me mandou algumas questões aí, me parece que caiu concordância. Não sei se nesse ou no outro, né, que vocês prestaram, cai bastante questão de concordância, tá certo? Então é por isso que a gente não pode encerrar o nosso curso sem falar aqui, né, de concordância, beleza? E o que é a concordância, né? A concordância vai pela palavra, né? O que é concordar, não é? É justamente aqui entender essas relações que as palavras estabelecem umas com as outras, tá bom? A relação que, por exemplo, o adjetivo tem com o substantivo, que o sujeito tem com o verbo, né? Que o verbo tem com o sujeito no caso, tá? E nós vamos estudar todos esses casos aqui. Primeiro, nós temos que entender que são dois tipos de concordância, tá bom? Nós temos aqui a concordância nominal e a concordância verbal. Por causa do nosso tempo apertado e por causa da recorrência que tem em provas, as duas são importantes, tá bom? Só que a concordância verbal, ela cai muito mais. E como nós estamos com o tempo um pouco apertado, eu vou dedicar essa aula somente para a concordância verbal, tá bom? Vocês têm aí, no caso, o material da concordância nominal, tá tudo aí, tá? É quando aqui a gente tem a concordância com o substantivo, tá certo? Na posição que ele tiver, então, as casas amarelas. Então, todas as palavras que se relacionam com o substantivo, ele manda nessas palavras em gênero e número. Nós já vimos esses casos lá no substantivo, quando estudamos o substantivo e adjetivo, tá? E aqui agora, vocês têm aqui a explicação completa, tá bom, gente? Aí no material da concordância nominal, tá bom? Tem aqui as funções do sujeito, né, do substantivo e tal. E você vê que é uma parte pequena, tá? Aqui já acabamos, certo? A concordância nominal. Então eu vou dedicar essa aula exclusivamente à concordância verbal, que é a parte mais longa, é a parte mais cobrada nos concursos, tá bom? E eu não posso encerrar o curso sem falar disso, beleza? E aí vocês estudem a concordância nominal, qualquer dúvida joga lá no grupo, a gente vai trocando ideia, vai conversando, tá? Então vamos lá, concordância verbal, né? Então o próprio nome diz, aqui a gente vai falar do verbo, tá? E como que isso vai ser tratado? É a relação entre o sujeito e o verbo, beleza? Então, sempre que a gente falar de concordância verbal, aqui nós vamos entender o seguinte, né? O sujeito vai mandar no verbo, tá? O verbo sempre concordará com o sujeito. Essa é a regra de ouro da concordância verbal, tá bom? No começo vai parecer fácil, mas a gente tem alguns casinhos aí que eu separei para a gente trabalhar aqui na aula, tá bom? Então, olha só. Lembra lá na aulinha de sujeito, tá? Pra vocês verem, a gente tem que percorrer todo o caminho mesmo, não tem como pular etapa, né? Lembra lá na aulinha de sujeito, como é que a gente faz para identificar o sujeito? A gente pega o verbo, identifica o verbo, pergunta para ele quem, certo? Lembra lá a definição? Sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração, tá? Tem outros gramáticos que já definem dessa forma. Sujeito é o termo com o qual o verbo concorda, tá? Então, é uma outra definição do sujeito. Como que eu ensinei vocês? Você vai lá no verbo, pergunta quem para o verbo, a resposta vai ser o sujeito. Tá certo? Então, a gente vai relembrar esse método agora para trabalhar a concordância, que aquilo lá vai ser fundamental para você entender isso daqui. Tá bom? Então, olha lá. A partir do verbo, temos que identificar o sujeito para ver se estão concordando em número e pessoa. Tá certo? Ou seja, se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Isso é concordância em número, tá? Se o sujeito é primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa, o verbo tem que concordar na pessoa também, tá certo? Então, quer dizer, eu vou dar um exemplo prático aqui, né, de um caso que não estou respeitando aqui a concordância, tá certo? É muito simples, vocês vão entender intuitivamente, às vezes você não sabe o nome, mas você sabe que está errado. Por exemplo, se você escreve assim, ó, hoje eu... Opa, tá pequenininho aí.
Deixa eu aumentar aqui para vocês. Hoje eu acordei bem, certo? Então, primeira coisa, vamos ver se isso aqui está na concordância certa. Eu identifiquei o verbo, acordei, e perguntei, quem acordei? A resposta vai ser o eu, não é isso? Então, olha aqui, ó, o sujeito eu vou pintar de verdinho aqui, e o verbo eu vou deixar ele de amarelo, tá bom? Achei o sujeito é eu. Quem acordei? Eu. Beleza? Bom, eu é singular, é primeira pessoa do singular, lembra lá? Primeira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Aulinha de pronome. Tá vendo? A gente vai resgatando tudo o que a gente já estudou. Beleza? Se o eu é primeira pessoa do singular, o verbo tem que estar na primeira pessoa do singular, tá? Então, se você conjugar o verbo acordar, eu acordei, tu acordaste, ele acordou, nós acordamos, vós acordastes e eles acordaram. Então, o verbo aqui está concordando com o sujeito em pessoa e número. Tá? Ou seja, ele está na primeira pessoa e também está no singular. Não adianta estar só na primeira pessoa e estar no plural. Ó, aqui ele está na primeira pessoa. Nós acordamos. Mas o sujeito é eu. Tá? Então, hoje eu acordamos bem. Tá vendo como já soa esquisito? Aqui nós temos um caso em que o verbo não está respeitando a concordância verbal. Tá certo? Claro que no seu concurso não vai cair, óbvio, desse jeito. Nós vamos ver os casos, mas só para você entender do que eu estou falando, tá bom? Concordância em número, singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira, tá? Não adianta também ele estar no singular e não concordar em pessoa. Ó, hoje eu acordou. Aqui ele está no singular, só que ele está na terceira pessoa, ele acordou, certo? E o meu sujeito está na primeira pessoa, então não está concordando em pessoa, somente em número, tá? Mas não adianta nada, fica errado do mesmo jeito. É disso que eu estou falando. Então, quando eu digo que o verbo sempre vai concordar com o sujeito, é em pessoa e número, tá joia? Então, isso aqui eu já li, certo? Então, ó, os jogadores de futebol ganham um salário exorbitante. Então, olha o passo a passo. Eu deixei um passo a passo para você fazer. Guilherme, mas é muito óbvio, precisa desse passo a passo? Galera, ele é óbvio agora, nessas frasinhas simples que nós estamos vendo, tá? Quando a gente tiver um período maior, você vai ver que esse passo a passo é fundamental, tá? Então, eu recomendo que você, se você imprimiu isso daqui, tá? Eu mandei antes do meu acidente, né? Então já faz um tempinho. Então deu tempo, se você imprimiu, faz um asterisco, põe um post-it nesse slide, porque ele é um passo a passo muito útil para você ver se o verbo está concordando com o sujeito, tá bom? Como é que é esse passo a passo, Guilherme? A gente vai identificar o verbo. Ó, os jogadores de futebol ganham um salário. Ó, achei o verbo, ganham, tá? Perguntamos quem? Quem é que ganham? Ó o sujeito, os jogadores de futebol, certo? Agora a gente vai ver, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Guilherme, como assim o núcleo do sujeito? Né? Lembra lá, quando a gente estudou sujeito e predicado, a gente viu, né, que no sujeito nós temos a figura do núcleo do sujeito. Então, os jogadores de futebol, tá? Gente, qual é a palavra mais importante nesse sujeito? Será que é futebol? Será que é os? Não, né? É os jogadores, tá? Então, a palavra mais importante é jogadores. O restante aqui, galera, tá somente acompanhando essa palavra mais importante. Então, o núcleo do sujeito é jogadores, é o substantivo. É com essa palavra que o verbo tem que concordar, no caso de eu ter um sujeito aqui formado por mais de uma palavra, tá bom? Aqui eu não estou falando de sujeito composto, tá? Sujeito composto são dois núcleos. Aqui eu só tenho um núcleo. Os jogadores de futebol, a palavra mais importante é jogadores. Esse de futebol só está caracterizando jogadores, tá bom? Então não vamos confundir. Então,
Jogadores. Jogadores está na terceira pessoa, né? Os jogadores. Eles. Terceira pessoa do plural. Beleza? Os jogadores. Terceira do plural. Fechado? E aí a gente vai ver se o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, jogadores ganham. Tá certo. Não coloquei jogadores ganham, jogadores ganhas, tá? Jogadores ganham. Eles ganham. Terceira do plural. Tá tudo certo. Beleza? Então entenderam o passo a passo? Simples, né? Agora, qual que é a grande sacada aqui, galera? As bancas gostam, olha aí, eu pus aí para vocês, de distanciar o verbo do sujeito. Para quê? Para confundir a concordância. Mas se você fizer esse passo a passo, não tem erro. Tá joia? Identifica o verbo, pergunta quem, você vai achar o sujeito. E aí você vai saber se o verbo está concordando com o sujeito ou não, tá? Isso aí, galera, fica uma dica para quem está fazendo pós aí, para quem está pensando em continuar os estudos, tá? Na hora de escrever, nas pós que exigem monografia, quando você estiver escrevendo, tá? É um erro muito comum. Quando o sujeito fica muito longe do verbo, a gente erra a concordância. Isso eu falo até eu, tá bom? Às vezes você está no fluxo lá, você está pensando e está escrevendo, né? Aí você escreveu uma palavrinha aqui no singular, você já põe o verbo no singular, mas o sujeito está lá atrás. E aí na hora que eu vou rever, eu sempre presto atenção nisso. Será que eu escrevi certo? Será que esse verbo está concordando lá com o sujeito? Tá bom? Então fica essa dica, é fundamental, até para concurso, mas também para você que está escrevendo. Tá? Se você está fazendo TCC de outra faculdade, se você está fazendo a sua monografia na pós, concordância, o orientador costuma pegar no pé, beleza? Então, se você fizer esse roteiro, você não erra a concordância, tá? Olha esse exemplo que eu tirei daquela gramática do Fernando Pestana, tá bom? Olha que interessante. No começo da semana, foi publicado para preenchimento de vagas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, cuja procura por parte dos candidatos é grande, o tão aguardado edital. Tá certo? Galera, e aí? O que vocês me dizem? Vamos achar o verbo e o sujeito aqui? Eu vou perguntar, a concordância nesse período aqui está sendo feita da forma correta? Quem me diz? Quem se arrisca a tentar? Não tem problema de errar, gente. Aqui não tem problema de errar. A hora de errar é agora. Beleza? Quem se arrisca aqui a achar cadê o verbo e cadê o sujeito desse verbo? Para me falar se a concordância está correta. Ninguém? Bom, então tá. Não tem problema. Acompanhe o raciocínio. Vamos fazer o passo a passo, tá? A gente vai identificar o verbo, vai perguntar quem, aí nós vamos achar o sujeito. Aí nós vamos achar o núcleo desse sujeito, a palavra mais importante, tá certo? Então olha só como é que vai ficar. No começo da semana foi publicado para o preenchimento de vagas, tal, cuja procura é grande, o tão aguardado edital. Gente, olha aqui o verbo, foi publicado, uma locuçãozinha verbal. Você vai perguntar para ele, ou foi publicado? Quem foi publicado? Quem é que foi publicado? O tão aguardado edital. Certo? Gente, olha a distância que está o sujeito do verbo. É esse o problema. Em frasezinha curta você não tem esse problema. Mas a banca não vai te dar frasezinha curtinha. Ela vai te dar num texto, né? Ela vai aproveitar aquele texto da questão de interpretação de texto e vai te fazer uma pergunta dessa. Certo, galera? Então, se você aplicar aquele passo a passo, por isso que eu falei para você pôr um post-it, você não erra, não tem erro, tá? Então você vai identificar o verbo foi publicado. A gente pergunta quem? Quem é que foi publicado? O tão aguardado edital, certo? E aí você pega, deixa eu abrir o Word aqui de novo, olha só. Você vai pegar aqui, ó, o tão aguardado edital. Gente, vamos lá. Qual é a palavra mais importante? Ó, se te perguntar qual é o sujeito, é tudo isso aqui. Isso aqui tudo é sujeito. Quem é que foi? O tão aguardado edital.
Isso é o sujeito. Agora, qual é o núcleo desse sujeito? A palavra mais importante desse sujeito aqui. Quem me fala? Edital. Edital, Luciana. Muito bem. Edital, tá? Uma dica para vocês, o núcleo do sujeito, lembra? É sempre um substantivo, né? Por isso que a gente fala lá no começo que o substantivo e verbo, eles são as palavras, a classe de palavras mais importantes que nós temos. As duas, substantivo e verbo, tá? Então, olha aqui. Eu tenho o núcleo desse sujeito, o edital. O resto aqui, gente, está caracterizando o edital, certo? Se eu tirar tudo isso daqui, o edital foi publicado. Eu mantive a ideia, beleza? Vamos lembrar da aulinha de sujeito. Pega o seu material lá de sujeito. Se você teve dúvida nisso aqui, dá uma relida, tá bom? É importante a gente saber isso, tá? Agora, edital, não é? É o substantivo aqui que a gente tem nesse sujeito, né? O é artigo, tão é um advérbio, né? De intensidade, aguardado é o adjetivo que caracteriza o substantivo, que é a palavra mais importante desse sujeito, beleza? Bom, beleza, então eu já sei que o verbo tem que concordar com o edital. Então quem foi publicado? O edital. Então se eu escrever assim, edital foi publicado. Publicado. Beleza. Edital. O que é o edital? Ele, terceira pessoa do singular. Ele foi publicado. Então tá certo. Como que estaria errado? Se eu colocasse o tão aguardado edital, foram publicados. Tá? Como que isso pode aparecer, galera? Olha só. Se aparecer aqui, ó, no começo da semana foram publicados. Você nem percebe, porque o sujeito não está tão óbvio, ele está longe, está distante. Então na hora de escrever, às vezes você pode errar a concordância por causa disso. Tá? Ou o contrário também pode acontecer. Você pode colocar assim. Quer ver? Deixa eu fazer um negócio aqui. Ó. Vou copiar isso aqui lá para o Word. E vou dar um exemplo também de como que isso pode... Ô, Guilherme. Peraí. Mas não acredito que eu fiz isso. Peraí. Rapidinho, eu já acho de novo. Ai, tô apanhando, hein? Peraí. Aí, tá aqui. Isso. Tem que apertar aqui. Pronto. Ó. Então, a gente tem aqui, ó. Eu vou ter que dar um Enter aqui. Enchimento de vagas no Ministério Público, cuja procura. Aí, acho que agora vai dar para vocês enxergarem melhor aí, né? Aí. Ó, na hora que você está escrevendo, tá? Ou num exercício, o que pode acontecer? Foi publicado os editais. Pode estar assim também, ó. Os editais de convocação, tá? No começo da semana foi publicado para preenchimento de vagas do Ministério, cuja procura tal, os editais de convocação, tá? E aí você tem o sujeito, tá no plural, olha o núcleo do sujeito, editais, eles, aqui teria que estar como? Foram publicados, tá? Então cuidado com isso, até na hora de você escrever, mas achar o sujeito é fundamental, tá? Sem isso você não vai fazer questão nenhuma de concordância, tá? Então você tem que achar o sujeito. Pergunta, quem é que foi publicado? Os editais? Então, os editais foi publicado? Não, você vai identificar que tem uma coisa errada ali, beleza? Então, fazendo esse passo a passo, vai no verbo, pergunta quem. Não importa se está antes, se está depois, você vai achar quem é que foi publicado, sobre quem se está fazendo essa declaração. Ó, se você for fazer análise sintática, isso aqui é o sujeito, o restante todo aqui é predicado, beleza? Certo? Isso aqui é sujeito e esse aqui é predicado. Nós estamos na ordem indireta, né? Então, vocês lembram, né? Só para revisar. A ordem direta é sujeito e depois o predicado. Mas a gente viu que eu posso ter na ordem indireta, que é o caso aqui,
o predicado e o sujeito. Então essa frase tem tudo para te atrapalhar, mas você não vai cair nessa, porque você vai fazer o passo a passo que eu te falei. Vai no verbo, pergunta quem, você vai achar o sujeito e vai ver se eles estão concordando em número e pessoa. Tá certo, galera? Alguma questão disso daí? Todo mundo entendeu o passo a passo que eu fiz aqui ou não? Tudo certo? Alguém tem um exemplo que queira perguntar? Ó, eu quero, vou perguntar aqui, ó, deixa eu ver por ordem alfabética, quem tá aqui, que eu quero que vocês falem também. Ó, eu tenho duas opções, vivia ou viviam, tá? No singular ou no plural. No meio da floresta tropical brasileira, seres estranhos. Ô Ana, Ana Maria, você completaria aqui com vivia ou com viviam? A Ana tá aí? Tá com o microfone aí, Ana? Vamos lá, gente. Vamos perder essa vergonha aí. Vamos participar. Aproveita a nossa última aula. Não? Deixa eu ver. Luciana, vamos lá. Luciana, como é que você preencheria essa lacuna aqui? Viviam. No plural? Isso. Isso. Por quê? Você vai perguntar para o verbo quem é que vivia ou quem é que viviam. Ó, seres estranhos, tá? Então, o sujeito é seres estranhos. Quem vivia? Seres estranhos. Qual é o núcleo desse sujeito, Luciana? Seres. Seres, perfeito. Então, seres está no plural. Terceiro do plural. Então, o verbo, gente, só pode estar no plural. Tá certo? Tá vendo? Mesmo estando distante, você consegue fazer a concordância. Késia, vamos lá. Foi derrotado ou foram derrotados por todos os países inimigos o nosso bravo país Brasil? Késia, o que você acha? Foi derrotado ou foram derrotados? Foi derrotado. Foi derrotado. Perfeito, vocês já pegaram, gente. É isso, tá? Olha aqui. O sujeito, quem é que foi derrotado? O nosso bravo país Brasil, tá? Qual é o núcleo desse sujeito, Kézia? Você sabe? Brasil? Brasil. Nossa, gente, vocês estão muito bem. Parabéns, tá? Então, Brasil aqui, tá? Ele tá no singular. Beleza? Então, o Brasil foi derrotado, tá certo? Por todos os países inimigos, tá vendo? Isso aqui a prova gosta de fazer. Colocar, ó, todos os países inimigos que tá no plural, às vezes, se você não prestar atenção, às vezes até a gente escrevendo pode concordar no plural. Antes de você fazer uma revisão, certo? Às vezes ali no fluxo você está escrevendo, né, alguma coisa, você pode errar a concordância, porque seu cérebro está pensando ali no plural, você vai concordar no plural, mas o sujeito está lá na frente e ele está no singular, tá? Então por isso, fica a dica aí também, tá? Quando você estiver escrevendo a sua monografia, o seu TCC, sempre leia de novo. Sempre faça esses testes para ver se o verbo está concordando com o sujeito, tá bom? Agora aqui, gente, a gente tem os casos clássicos de concordância que sempre caem. Eu já comentei de alguns com vocês, tá? Eu trouxe aqui agora mais específico os casos dos verbos impessoais. Só para relembrar a definição, né, gente? Verbo impessoal é aquele que não tem pessoa, não tem sujeito. Então ponha isso na cabeça. Se ele não tem sujeito, lembra lá nos tipos de sujeito, são as orações sem sujeitos. Você não tem por que colocá-los no plural. Se o verbo tem que sempre concordar com o sujeito, você não tem sujeito, com quem que o verbo vai concordar? Com ninguém. Então por que ele vai para o plural? Ele tem que ficar no singular. Beleza? Não tem nenhum sujeito que vai levá-lo para o plural. Tá bom? Beleza. Quais são os casos clássicos de concurso? Todo concurso tem. Verbo haver, no sentido de existir, né? Nós já falamos sobre isso, é só revendo. Fazer, no sentido de fenômeno da natureza, ou no sentido principal de tempo decorrido. Nós vamos ver exemplo.
tá? E os fenômenos da natureza, tá? Que nós já vimos. Vamos lá. Verbo haver. Conforme o seu significado, a gente pode empregar em todas as pessoas ou somente na terceira do singular, tá bom? Aqui, gente, é o seguinte, grava isso, eu já pedi para vocês gravarem isso, mas o verbo haver, tá? Ele só vai ser impessoal no sentido de existir. Lembra que eu bati nessa tecla com vocês? Então gravem isso. No sentido de existir, vou pôr até em vermelho, ele é impessoal, ele não tem sujeito, mas é só no sentido de existir. Quando você puder trocar o verbo haver por existir, ele é impessoal, o verbo haver. Tá bom? Em todos os outros casos, por exemplo, aqui ó, ele está numa locução verbal e não está no sentido de existir. Ó, ele havia dito que não compareceria. Então, quem havia dito? Ele. Singular. Então, ele havia dito. Terceira do singular. Nós havíamos pedido para abaixar o som. Então, o verbo haver aqui não está no sentido de existir. Ele é só um verbo auxiliar na locução verbal. Então vamos ter cuidado com isso. Então, quem é que havíamos pedido? Nós. Então tem que concordar na primeira do plural. Tá concordando aqui, tá? Agora olha aqui. Conjuga-se somente no singular quando o verbo estiver no sentido de existir ou de tempo decorrido, que é mais raro, tá bom? Gravem o existir. Eu só vou conjugar no singular, porque ele é impessoal. Se vocês puderem levar uma coisinha dessa aula, levem esse slide, tá bom? Coloquem um post-it nesse slide, tá certo? Porque vive caindo isso em prova. Como que é o caso dele? Ó, há trovoadas em toda parte. Não está no sentido de existir? Existem trovoadas em toda parte. Impessoal, sempre no singular, nunca no plural. Nunca o verbo haver no sentido de existir vai estar no plural. Nunca. Se tiver, tá errado. Tá? Olha isso. Havia simples marinheiros. Qual que é o nosso impulso? Haviam simples marinheiros. Não, gente, tá errado. Errado. Beleza? Vamos ter cuidado com isso. As bancas adoram isso. Havia. Por quê? No sentido de existir. Existiam simples marinheiros ali. Havia inferiores, havia escreventes e operários de bordo. Tá? Como vocês já tiveram aula de sintaxe, eu vou explicar isso aqui um pouco mais a fundo, que é o seguinte. Se eu falo havia marinheiros, tá? Verbo haver está no sentido de existir. Ele é um verbo, vou pintar aqui ó, de verdinho, porque ele é o verbo impessoal, porque ele está no sentido de existir. Gente, se ele está no sentido de existir, ele não tem sujeito. O que é os simples marinheiros aqui? Objeto. É o que havia. Certo? Havia o que? Já responde outra pergunta dos objetos. Lembra lá? Objeto direto, tá? Vou pintar aqui de verdinho, certo? E este aqui eu vou pintar de amarelo para diferenciar, beleza? É objeto direto, é o que havia, não quem havia, beleza? Ó, da mesma forma, os outros aqui, ó. Havia inferiores, havia escreventes e operário de bordo. Tá? Então o verbo haver não vai para o plural, porque eu não tenho sujeito. Quem havia simples marinheiros? Tá certo? Ninguém, não tem sujeito. Quem havia inferiores? Ninguém. Eu estou só falando que ali existia, sem sujeito. Beleza, galera? Não vamos confundir isso. Olha só, amanhã haverá, ou seja, vai existir ventos e tempestades. Não vou colocar amanhã haverão. Tá? No sentido de existir, sempre no singular. Então, igual eu falei, se você puder levar uma coisa dessa aula, leva esse slide. Verbo haver, no sentido de existir, é sempre no singular.
sempre no singular. Então, olha isso. Amanhã haverá ventos e tempestades. Ou seja, amanhã vão existir ventos e tempestades. Certo? Está no sentido de existir. Então, sempre no singular. Por mais que ventos e tempestades aqui estejam no plural, eles são objetos de haverá. Eles não são sujeitos. Beleza, galera? Gente, todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu o verbo haver no sentido de existir? Vamos ver mais casos. Ó, já vi isso em concurso recente, tá? Da mesma forma, gente, se o verbo haver no sentido de existir, ele é sempre no singular, quando ele estiver em locução verbal nesse sentido, tá? De existir, os dois verbos ficam no singular. Nada vai para o plural. Por quê, Guilherme? É o mesmo raciocínio. Gente, se eu não tenho sujeito, não tem por que nenhum verbo ir para o plural. Nenhum. Tá? Se ele só tem o verbo haver ou ele está em locução verbal, no sentido de existir, não tem por que o outro verbo ir para o plural. Ó, deve haver muitas diferenças entre nós. E não devem haver. Deve, singular. Por quê? Deve existir. Eu posso trocar o haver por existir. Tá bom? Então, deve haver. Os dois no singular, pelo amor de Deus. Isso é questão de concurso. Recente. Então, prestem atenção. Eu não sei, senhor doutor, mas deve haver leis. Guilherme, Oi, Kézia. por exemplo, nesse caso é uma locução verbal, né? Aham. Deve haver. Aí, no caso, se tiver só o verbo deve, aí vai pro plural. É só o haver que ele não vai pro plural, é isso? Ou... Não, sim. Mas, por exemplo, você tem algum exemplo aí? Porque aqui, Kézia, o que está acontecendo? O deve, ele é só auxiliar do haver. O verbo principal aqui é o haver. Tá? Então, se você tirar o haver, vai ficar meio sem sentido. Então, deve sentido, muitas né? diferenças. Tá? Mas sim, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, sim. Tá? Quem é impessoal aqui é o haver no sentido de existir. Tá bom? Tá, muito obrigada. Qualquer coisa, se você lembrar de algum exemplo, você me traga que a gente analisa junto, tá bom? Tá bom, ok. Vamos lá, ó. Eu não sei, senhor, mas deve haver, quer dizer, devem existir leis. Tá bom? Ou seja, se está no sentido de existir, o verbo haver fica no singular porque não tem sujeito. Tá? A justificativa é essa. É um verbo impessoal. Se não tem sujeito, o verbo que está acompanhando também vai ficar no singular. Não tem por que ele ir para o plural. Tá? Podia haver complicações. Quem sabe? Tá? Podia existir complicações. Esse haver está no sentido de existir. Não tá? Portanto, ele é impessoal. Sempre, gente, não tem exceção. É a regra mais fácil. Se o haver está no sentido de existir, ele é sempre impessoal. Beleza? E, portanto, o verbo que está acompanhando ele, no caso de uma locuçãozinha verbal, também. Eu não vou pôr podiam haver. Tá? Quem é que podia haver? Não tem sujeito. Tá? É um verbo impessoal. Tá certo? Dúvidas, galera? Não? Então vamos para mais um casinho aqui, tá? Então, gravem isso. Verbo haver no sentido de existir, sempre impessoal, portanto, sempre no singular, tá? Agora o verbo fazer, que é outro também que vive caindo, tá? Se ele tiver no sentido de tempo decorrido, ele também é impessoal. Se tiver no sentido de tempo decorrido, ele vai ficar no singular, porque ele é impessoal. Olha o exemplo. Faz 10 anos que não o vejo. Faz 10 anos. Não fazem 10 anos. Por quê? Tempo decorrido. Faz 10 anos. Tá certo, gente? Faz 10 anos. Ó, fazia 15 anos que havia parado de estudar. Fazia, singular.
Sempre no singular. No sentido de tempo decorrido. Tá bom? É claro, né, gente? Ó, peraí, deixa eu terminar de explicar, senão vocês vão confundir. Fará 8 anos que estou casado. Tá? Não eu, tá? O meu ainda vai fazer 4. Então, fará 8 anos, não farão 8 anos. Beleza? Fará. Tempo decorrido. Certo? Verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, é impessoal. É uma oração sem sujeito. Tá certo? Só pode estar no singular. Beleza? Mesma coisa. Se tiver em locução verbal, o verbinho que está acompanhando também vai ficar no singular, igualzinho o haver. Não tem por que ir para o plural, você não tem sujeito. Não tem com quem ele concordar para ir para o plural, entenderam? Ó, vai fazer. Lembra lá do fará? Fará 8 anos. Se eu escrever em locução verbal, vai fazer. Vai fazer 10 anos que eu não o vejo. Não vão fazer. Vai fazer, tempo decorrido. Vai fazer 10 anos que não vejo. Devia fazer, ó, devia no singular, tá? Uns 15 anos que havia parado de estudar. Devia fazer. Vai fazer 8 anos que estou casado. Deve fazer 2 meses que não saio de casa. Não devem fazer, tá? Deve, impessoal. Tá certo, galera? Tempo decorrido. Verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, é impessoal. Tá certo? Agora, muita atenção nisso daqui que eu vi esses dias cair em prova. Tá bom? A gente fala que esses verbos, eles são impessoais. Mas é claro, se eu tiver um sujeito óbvio ali, aí eu estou empregando esses verbos num sentido aqui figurado. Olha só. Aí você tem que concordar com o sujeito, tá? Se eu tiver um sujeito expresso aqui. Olha só. Meus pais fizeram 10 anos de casado. Aí eu não estou falando que faz 10 anos que eles estão casados. Eu estou falando os meus pais fizeram. Quem fizeram? Meus pais. Aí sim. Eles fizeram. Tá? Ó, eles fazem a diferença no trabalho. Então, quem é que fazem? Eles fazem. Nós fizemos 20 anos de amizade. Então, quem é que fizemos? Nós. Aí eu tenho o sujeito. Tá bom? Agora, se eu estiver dizendo só o tempo decorrido, faz 10 anos, aí eu não tenho com quem concordar, porque é uma oração sem sujeito. Beleza? Mas cuidado com isso daqui. Se eu tenho o sujeito ali expresso, se você tem um sujeito praticando aquele verbo, aí ele não é impessoal, tá bom? Eu tenho alguns casos assim aqui nos verbos fenômeno da natureza. Então, ó, só para voltar, nós vimos o verbo haver, no sentido de existir, sempre impessoal. Verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, sempre impessoal. E os fenômenos da natureza, que também são sempre impessoais, tá? Então, ó, inclusive as locuções verbais a gente já sabe, tá? Geou é um fenômeno da natureza, não é? Geou muitas horas no sul. Quem geou, gente? Não sei. Geou, não tem sujeito. É um fenômeno, um acontecimento da natureza. Não tem ninguém praticando essa ação. Certo? Amanhã vai chover. Ó a locução verbal. Amanhã vai chover muito aqui. Singular. Tudo no singular. Ontem ventou muito forte, fenômeno da natureza. No inverno, anoitece mais cedo, fenômeno da natureza. Anoitecer, amanhecer, tudo fenômeno da natureza. Tudo no singular, tudo frase impessoal. Não tem sujeito a essas orações aí. Só predicado. Tá? Agora, eu não coloquei aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu pôr aqui, ó. Eu tenho casos também quando eu posso empregar um fenômeno da natureza no sentido figurado. Por exemplo, se eu falo assim, ó. Está amanhecendo. Não, deixa eu. Peraí. Amanhece muito cedo aqui, tá? Amanhece.
amanhece. O que é amanhecer? É um fenômeno da natureza, tá? Então você tem esse verbo aqui, né? Ele é um fenômeno da natureza. Então ele é impessoal, você não tem sujeito, certo? Via de regra é isso. O que pode acontecer? O mesmo caso do fazia, você colocar, forçar um sujeito ali. Nesse caso, num sentido figurado. Por exemplo, eu amanheci no chão. Ou no bar, né? Na farra, amanheci na festa. Beleza? Peraí, deixa eu só ver aqui. Acho que a câmera desconectou. Não, tá certo. Peraí. Isso, não, tá certo. Gente, eu amanheci no chão. Ó, você tá vendo? O verbo tá concordando já com o eu. Então é óbvio que essa oração tem sujeito, é o eu. Mas Guilherme, amanhecer aqui não é um fenômeno da natureza? É. Só que você está usando aqui no sentido figurado. Quer dizer, não foi você que amanheceu. Foi você que se tornou uma manhã. Tá? O que você está dizendo aqui? Você está dizendo, olha, quando amanheceu, eu estava no chão. Só que a gente usa esse verbo num sentido figurado. Eu amanheci. Tá? Aqui está no sentido figurado. Óbvio que não foi ele que amanheceu, que se tornou uma manhã para o mundo. Não. Qual é a construção correta dessa frase? Né? Correta não, isso aqui está correto também. Mas para usar o verbo no impessoal, seria quando amanheceu, eu estava no chão. Tá? Mas aí eu estou pegando um verbo impessoal, né? E tô conjugando, como se eu amanhecesse. É claro que não foi ele, mas dá para entender. É uma imagem. Eu amanheci no chão. Quer dizer, todo mundo entendeu isso daqui. Ninguém achou que ele virou o sol e ele amanheceu. Não é isso, tá? É um sentido figurado. E nesse caso, galera, o sujeito aqui está muito expresso. Quem é que amanheceu? O verbo até mudou. Ó. Ele veio para primeira pessoa. Eu amanheci, tá? Serve com outros também. Nós amanhecemos. Na festa. Nós amanhecemos na festa, na bebedeira, enfim, qualquer lugar. Ou na igreja, né? Pode ser também no culto. Não precisa só dar exemplo ruim aqui. Beleza? Nós amanhecemos na festa. Nós amanhecemos, entendeu? É um sentido figurado, tá certo? Então isso pode acontecer também, tá joia? Mas via de regra, verbo haver, verbo fazer e fenômenos da natureza são, obrigatoriamente, eles são impessoais, tá bom? Salvas aquelas exceções ali, tá? Ó, vamos fazer uns exercícios aqui, ó. Eu deixei aqui para vocês. Eu vou fazer um só antes da gente encerrar essa primeira parte. Nós vamos até às 9 hoje, tá? Foi até mais rápido do que eu pensei. Vai dar para falar um pouco de concordância nominal, então, tá? Eu achei que isso ia ocupar a aula inteira, mas vai dar tempo, tá? Ó, assinale a opção em que a conjugação do verbo haver desrespeita a norma culta, tá? Naquela situação de tensão, os garotos se houveram com muita discrição e elegância, tá? Todos eles já haviam vivido situações de tensão semelhantes anteriormente. Eles sabiam que deviam haver punições para os que violassem as regras. Mesmo assim, os adultos houveram por bem recomendar cautela a todos. Dessa maneira, não haveria arrependimentos nem lamentos mais tarde. Qual tá errado aí, gente? Quem me diz aí, qual que tá errado? Eu vou só fazer esse aí com vocês e aí a gente volta para concordância nominal, tá? E aí, qual que vocês acham que tá errado aí? Vamos lá, vamos identificar aí, vamos ver se a gente acha o verbo haver no sentido de existir, tá?
Vamos lá? Então, ó, naquela situação de tensão, os garotos se houveram com muita discrição e elegância. Esse uso do verbo haver aqui, ele não é tão comum, tá? É tipo assim, se resolveram, tá? Se houveram ali. Não tá no sentido de existir de qualquer forma, tá? Se existiram com muita... Não. Eles se resolveram, se houveram ali, tá? Então aqui tá certo, né? É um verbo que tá concordando com o seu sujeito, os garotos. Quem é que se houveram? Os garotos. Tá certo, tá no plural, beleza. Todos eles já haviam vivido situações de tensão semelhantes anteriormente. Quer dizer, tinham vivido, né? Aqui não é no sentido de existir, tá? Todos eles já existiam vivido. Não dá certo, ele só está acompanhando o verbo viver, tá? Então, eles já haviam vivido, tá? Então, a concordância aqui tá correta, beleza, gente? Quem é que haviam vivido? Eles, tá? Eles sabiam que deviam haver punições para os que violassem as regras. Quer dizer, esse haver aqui não está no sentido de existir? Deviam existir punições. Então aqui você tem o verbo haver empregado no sentido de existir. Ó como é que está o verbinho que está acompanhando ele, ó. Deviam. Isso aqui devia estar no singular. Por quê? Ele está acompanhando o verbo haver no sentido de existir. Eles sabiam que deviam existir punições. Tá? Então o verbo haver no sentido de existir é sempre impessoal. Sempre impessoal. Tá? Devia haver. Então, nesse caso, é a letra C que está desrespeitando. Vamos ver as outras, né? Mesmo assim, os adultos houveram por bem recomendar cautela a todos. O que é esse houveram por bem? Acharam por bem. Tá? É outro uso um pouco incomum, meio arcaico do verbo haver, tá? Que você não precisa se preocupar. É só ver se está no sentido de existir. Se não tiver, ele concorda com o sujeito normalmente. Tá? Então, mesmo assim, os adultos houveram por bem. Quem é que houveram? Os adultos. Beleza, não está no sentido de existir. Acharam por bem. Tá? Dessa maneira, não haveria arrependimentos nem lamentos mais tarde. Aqui, gente, tá certo ou tá errado essa aqui? É haveria ou haveriam? Tá certo. É haveria. Isso. Por quê, Luciana? Porque tá no sentido de existir. Perfeitamente. Então essa tá correta. Beleza? Gente, façam em casa esses aqui, ó. Esse exercício, eu deixei alguns exercícios aí para vocês, tá? Ó, tem vários aqui. E aí, eu fiz aqui um apanhado, não é, de casos mais pedidos em concursos, tá? Que eu vou trabalhar isso aqui ao invés da concordância nominal, tá? Eu vou pegar aqui, eu fiz um apanhado de casos de concordância verbal, tá? Os que mais caem, beleza? E aí a gente vai estudar agora na próxima chamada, tá bom? Eu vou encerrar porque tá faltando 3 minutinhos. Hoje não tem intervalo, tá? Nós vamos tocar direto porque só vai até às 9. E eu vou trabalhar com vocês esses casos aqui que são mais frequentes, tá bom? Já entrem lá na aula 2. Até daqui a pouco.